você está passando. Quantos querem envolver Deus nessa noite nos seus problemas? Aleluia, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Você pode dar uma salva de palmas para esse ministério de louvor maravilhoso? Enquanto você ainda está em pé, abra sua Bíblia comigo. Hoje nós teremos ainda a Santa Ceia. Então eu quero poder colocar para fora tudo que Deus tem colocado ao meu coração no nosso terceiro culto de hoje. Por isso, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo 4. João, capítulo 13, versículo 4. Eu quero que você acompanhe esta leitura junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: Jesus se levantou na ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse a Jesus: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço agora você não sabe, mas lá na frente você irás compreender depois. E disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não lava somente os pés não, dá um banho completo, lava também as mãos e a minha cabeça. E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão apenas os pés. Quanto aos mais, estão todos limpos. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as suas vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Deixa eu perguntar para vocês, eu perguntei isso no culto da tarde: vocês compreendem o que Jesus está fazendo aqui? Vocês compreendem o que ele fez? Sendo filho de Deus, sendo Senhor dos senhores, foi e lavou os pés dos discípulos. Vamos tentar entender isso à luz também do que diz a Bíblia em João capítulo 12, versículo 23 e 24. Vou pegar esse primeiro texto e nós vamos aplicar junto com esse. João 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor, mas deixa o Espírito em pé. É bom que a minha esposa está aqui. A minha esposa, ela dá glória a Deus em tudo. Quando ela dá glória a Deus, e aí ela puxa glória a Deus, um aleluia. Obrigado, tá, meu amor, por você ser o maior suporte da minha vida. Tá vendo? Eu falei isso. Eu falo a paz do Senhor lá, aleluia. Deixa eu só colocar uma introdução, porque aqui na igreja nós pregamos em série. Isso quer dizer que cada culto a gente vai aprofundando, a gente vai cavando mais, a gente vai chegando mais a fundo. Então talvez você escute alguns conceitos que eu preguei nos últimos 3 ou 4 semanas, mas é para poder aplicar em uma nova fase, em um novo estágio dessa pregação. Mas a Bíblia deixa clara que Jesus não morre na cruz apenas para nos salvar. Quando eu digo apenas, eu não estou diminuindo o fator da salvação. O que eu estou falando é que Jesus, ele vai além da salvação. De fato, o que é mais importante para a gente é morar no céu. Eu quero morar no céu. Só que, se Jesus viesse apenas para te salvar, ele poderia morrer com 3 meses de idade, ressuscitar com 4 meses, com 3 meses e 3 dias, e com 4 meses ele sobe ao céu. Ponto, morreu, ressuscitou, ele te lavou dos pecados. Então, ele não veio apenas para me salvar, ele veio para me ensinar, ele veio para me disciplinar. Por isso ele anda na terra por 3 anos e meio, na verdade com 33 anos e meio, mas o seu ministério perdura por 3 anos e meio, e ele forma discípulos aos quais escreve sobre as atitudes e aquilo que Jesus deixa como ensinamento através do seu comportamento, exemplo e vida. Então, para mim, depois da salvação, que é o principal do sacrifício de Jesus, Jesus não apenas morre pela gente, mas ele vive na terra para nos ensinar algumas coisas. E para mim, a principal fator que marca a vida e o ministério terreno de Jesus é que ele quer estabelecer na terra
o reino de Deus que existe no céu. Pai nosso que estás no céu, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus morreu na cruz para te salvar, mas não apenas isso, ele te ensina como é que você traz o reino dos céus aqui para a terra, como é que você estabelece na terra a ordem natural da qual a terra foi feita. Quantas vezes eu já não preguei aqui, quando Deus cria Adão, cria Eva e cria Éden, é um ambiente perfeito. Então o Éden, quando o pecado ainda não existe, ele é um reflexo do céu. Então Deus cria no Éden uma figura, um ser que reflete aquilo que ele faz no céu. Deus, ele administra, ele cria tudo e ele coordena tudo que existe no céu. E ele fala assim: então vou criar na terra um ser parecido comigo, com a mesma função que eu tenho no céu. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque o homem vai fazer na terra o que eu faço no céu. O que Deus faz no céu? Deus administra, Deus cria, Deus dá ordem, e Deus dá ordem de uma maneira muito específica. Ele dá ordem com o comando da voz. Ele fala: haja luz, e a luz é criada. Ele fala: haja animais, os animais são criados. Então tudo que Deus faz, ele faz com o poder da glória da sua fala, da sua boca. E o homem foi criado assim também. A Bíblia fala que Deus levava os animais para Adão, e conforme Adão dizia o nome, assim era. Quando o homem peca, uma das maldições que é colocada sobre Adão é: agora você vai ter que suar e trabalhar pela sua colheita. Então isso me faz pensar que antes o homem não precisava suar ou trabalhar, bastava ele abrir a boca e a colheita acontecia, porque ele era na terra e fazia na terra conforme era no céu. Então quando Jesus vem, ele vem para reestabelecer a ordem natural da criação. O primeiro Adão peca, e através do primeiro Adão o pecado entra no mundo. Mas no segundo Adão existe a redenção, e ele vem para redimir todo mundo. Então quando Jesus entra, quando Jesus anda, quando Jesus fala, ele dá para a gente o exemplo de como era o Éden antes do pecado. Ele traz a autoridade de Deus, e Jesus vai andando, ele começa a fazer milagres. É por isso que Jesus deixa ensinamentos do tipo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falam para essa montanha, para ela se atirar no mar, e ela vai se atirar. O que Jesus está falando é: para de reclamar dos obstáculos, comece a falar para os obstáculos. Pare de reclamar das montanhas e dos problemas. Comece a falar para os seus problemas. Não espere você vir para a igreja e o pastor André vai profetizar sobre a minha montanha. Eu já tenho muita montanha para profetizar. Deus está falando: a sua montanha, o seu problema, está esperando a tua voz para ela sair do lugar e se atirar conforme ela é. Porque Jesus falou assim: é assim que funciona. É assim que era antes do pecado. Então Jesus veio nos dar uma canja, um reflexo, um lapso, um exemplo de como é que a terra tem que operar. É por isso que quando Jesus abria a boca, morto ressuscitava. Quando Jesus falava, cego enxergava. Quando Jesus falava, demônio era expulso. Quando Jesus falava, o vento parava. Quando Jesus falava, o mar aquietava. Quando Jesus precisava de dinheiro, ele não ia no caixa eletrônico, ele ia na boca do peixe e aparecia uma moeda. Daqui veio o conceito de saque na boca do caixa. Jesus fazia saque na boca do peixe. Você entende esse poder? Que é ele falar para uma figueira e ela seca. É eles falar uma palavra, e a palavra de Jesus, ela viajava e ia até a casa do centurião, e o servo do centurião que estava lá na casa, que nem ouviu a palavra, ele recebia cura. O que Jesus está falando é: era assim que era no Éden, e eu vim restabelecer na terra, assim como é no céu. Vocês têm que começar a falar para o problema, falar para casa, falar para os filhos, falar para a multidão. Por quê? Porque a boca de vocês tem poder, e quando você está debaixo do nome de Jesus, obedecendo a Ele, o céu dá suporte àquilo que sai da tua palavra. Glória tem a ver com peso. Eu já falei muito disso. Então, quando você está debaixo da glória de Deus, as suas palavras têm o peso dessa glória. Então, não é só o peso da sua boca, é o peso de toda a glória de Deus que é derramada sobre a sua vida. E Jesus está falando: é assim que o céu funciona. Eu vim para restabelecer a ordem natural das coisas. Então, Jesus, ele está demonstrando glória na prática. Jesus está operando na glória. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então Jesus está andando, curando, falando, abrindo a boca. A gente está vendo: olha a glória andando, olha a glória operando, olha agora sendo exercida em nosso
meio. Aí eu olhei ali para o lado e eu vi a Glorinha. Não é glória pequena não, é glória muito grande, tá bom, Glorinha? Olha a Glorinha. Jesus está andando, ele está fazendo milagre. E a gente está vendo a glória de Deus se manifestando. Aí Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo glória? Está maravilhoso? Mas o texto que nós lemos, ele fala assim para os discípulos, é chegada a hora que o Filho do Homem precise subir ao céu para ser glorificado. Calma aí. Então quer dizer que tudo aquilo que Jesus fazia, eu estou falando de alguém que abria a boca e morto ressuscitava. Quer entender o que é glória? Glória é quando uma pessoa fala alguma coisa e todos os elementos naturais, todos os elementos espirituais obedecem à ordem da voz desse homem. Assim que existe no céu e assim que era na terra. Então Jesus veio restabelecer essa glória e essa ordem aqui. E a gente fala, que coisa gloriosa, ele multiplica pão e peixe. Que coisa gloriosa, ele ressuscita morto, ele cura muitos dos enfermos. Mas aí Jesus fala, chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Calma aí. Então, se essa glória aqui na terra era grande, mas ele está falando que ele ainda vai ser glorificado, é porque a glória que te espera no céu é muito maior do que a glória que existe aqui na terra. Ele estava falando da glória lá do céu, até porque quando ele desce do céu, o texto bíblico diz, e ele se esvaziou, e ele se despiu da sua glória. Então ele falou assim, ó, deixa eu deixar minha glória aqui no céu, e eu vou descer lá, e eu vou mostrar para eles algum exemplo de glória, mas não fique tão feliz com isso não, porque isso é glória pouca. Quando você chegar lá no céu, existe uma glória maior. Deus deixou a glória do céu guardado no guarda-roupa do céu, desceu aqui, ele operou em glória, mas ele falou, existe uma glória muito maior, e quando eu voltar, eu vou novamente receber a glória que eu tive que me desfazer, me despir para descer aqui na terra. Então ele está falando de glória. Então se eu falo aqui, olha, vou fazer uma campanha, próxima série de mensagem, você será glorificado. Meu Deus, vai virar essa igreja, vai ficar de cabeça para baixo, o pessoal vai ficar rodopiando, a Noemi vai tirar o sandália, ele está de bota hoje, ela vai dar volta olímpica aqui nessa igreja, ela vai subir por aquela escada caracol e descer pela outra escada caracol. Porque quando a gente fala, Deus vai te glorificar, existe uma glória muito grande para a sua vida, todo mundo vai dizer, amém. Mas olha a continuação do texto, ele fala, ei, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí ele complementa, como é que o Filho do Homem vai ser glorificado? João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Está na hora de Jesus ser glorificado e Jesus está pregando sobre morte. Se eu falar assim, faz uma fila aqui, quem quer ser glorificado, vai fazer uma fila de toda a igreja. Se Jesus entrasse por ele e fala, com licença pregador, deixa eu falar para eles o que é ser glorificado. Quem quer ser glorificado? E todo mundo ia levantar a mão, ele vai falar assim, então morram. Aleluia. Porque se você quer subir e ser exaltado, você primeiro precisa descer e ser humilhado. Se você quer gerar frutos, você tem que morrer primeiro. Não tem como uma semente frutificar e crescer se ela está só. Ela precisa ser plantada e morrer para que ela possa multiplicar e frutificar. Se você não está disposto a morrer, você não está pronto para ser multiplicado e glorificado. É por isso que Jesus ele vem para morrer. Olha o que o texto de João 3,16, texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mas o único filho morreu, mas quando ele morreu, ele reproduziu, e hoje todos nós somos chamados de filhos de Deus, porque um filho morreu, mas quando um filho morre, ele frutifica, e todos nós hoje somos filhos de Deus. Não tinha como a gente ser adotado, a família, co-herdeiros com Cristo, se ele não morresse. Então nós somos a glória também de Deus. O texto fala, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem, porque Jesus Cristo morreu e através da semente que foi enterrada, ela foi multiplicada, ela foi frutificada. E hoje não temos apenas um filho único, um unigênito. Todos aqueles que professam Jesus como seu Salvador são chamados de filhos de Deus. Fala para a pessoa do lado, você é filho de Deus? Você tem que morrer para crescer. Você tem que ser humilhado e descer para ser exaltado. E o texto continua, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservar para a vida eterna. Se você gosta muito da sua vida, se você está muito acostumado com a sua vida, se você está muito confortável com a sua vida,
você precisa morrer. Porque o conforto não vai te levar para frente. Não foi o que a gente pregou há tempos aqui atrás? O grande problema de um local confortável é que a gente não sai do lugar. Nesse friozinho, se você ficar aí embaixo do seu edredom, você não vai para shopping, nem vai para a igreja, porque está muito confortável. Mas ao mesmo tempo você não cresce, não progride. Imagina você ficar dentro de casa com um edredomzinho bem quentinho, você está ganhando caloria e vendo Netflix. Aqui você está perdendo caloria e está dando glória a Deus. Você está ganhando muito mais, está aqui. É por isso que eu sempre prego assim, ó. Vem para uma igreja que te confronta. Para com aquela mentalidade. E ali eles batem muito, falam muito do pecado. É esse lugar que você precisa. Porque se você não é confrontado, você não cresce, você não progride. Se você está num local de conforto, você fica parado, estacionado. Então, o meu papel como pastor aqui é fazer você odiar coisas na sua vida para você mudar. Se você não odeia o ponto A, você nunca chega no ponto B. Está muito gostoso aqui no meu canto, está muito gostoso aqui na minha igreja. Eu saio daqui e não é uma mensagem que o pastor fala, é uma massagem. E eu gosto dessa massagem. Você vai continuar recebendo a massagem, nunca vai sair do lugar. Deus está te falando, eu te confronto, eu vou contra alguns princípios, alguns pensamentos, alguns comportamentos, porque eu quero ver você progredir, porque eu não tenho uma pequena glória para você. Glória também existe em outras medidas. Eu tenho uma grande glória para você, mas se você está muito confortável, você não está pronto para receber muita glória. E Jesus veio ensinar exatamente isso. E a gente tem que pregar para você ficar inquieto. Não saia daqui arrepiado, saia daqui quebrado no meio. Porque é assim que você cresce. Porque é assim que você amadurece. Porque é assim que você melhora. Porque é assim que você fica mais maduro. Porque é assim que você se torna um melhor crente. Então Jesus está falando, chegou a hora de eu restabelecer algumas coisas. Já que eu ensinei vocês, chegou a hora de eu voltar para o lugar de onde eu vim. Eu vou voltar para a direita do Pai, no meu trono, mas vocês também vão voltar para um local de autoridade que vocês perderam. Assim como eu saí do meu trono de glória para poder resgatar e ensinar para vocês o que é restabelecer o reino dos céus, eu já ensinei. Agora eu vou subir e eu vou sentar à direita do Pai, mas eu vou puxar vocês e o pé de vocês vai estar sobre toda a natureza e todos serão subjugados pela autoridade que eu coloquei em vocês. Então, assim como Jesus é glorificado no trono, ele sobe, puxa o homem e fala, vocês também serão glorificados na terra. Porque eu ensinei vocês e agora vocês não são subjugados aos problemas. Pelo contrário, não é o problema que bota o pé no seu pescoço, é você que bota o pé no pescoço do seu problema, é você que bota o pé no pescoço do seu inimigo. É assim que Deus fez para fazer. Ele deu sobre o homem toda a autoridade. Vou subir e vou ser glorificado, mas eu vou puxar vocês comigo para vocês serem glorificados também. Eu estou falando de glória. Glória é um pouquinho do que Deus está deixando e nos fazendo experimentar. Fala a verdade. Não é uma glória, semana após semana, ver o crescimento da igreja. Não é glória, semana após semana, ver o impacto do Espírito Santo na nossa igreja. Não é glória, semana após semana, pessoas sendo curadas aqui, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas que aceitam a Jesus, eu estou vendo quase todo mês, pessoas que aceitam a Jesus num momento, e no mesmo momento Jesus já batiza, eles saem daqui nunca conhecendo Jesus, quando eles vêm na frente, eles já saem falando em línguas estranhas. Isso é glória, isso é poder. Nós estamos experimentando coisas assim. E há quem diga que fala, pastor, tem gente que de vez em quando fala, pastor, a gente está vivendo um avivamento, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu falei no último culto, né? A gente tem falado da glória de Deus nesse lugar, da nuvem de Deus que está aqui. E meu questionamento com Deus é, Deus, será que tem algo humano, ou uma função, algo que seja o papel do homem para que a tua glória e a tua nuvem permaneça? Tem algo que eu faço para que a nuvem não venha só passar na minha vida, mas que ela se estabeleça em cima da minha casa? Tem algo que nós como igreja coletivamente podemos fazer para tu achar favor no nosso meio e manter a tua mão aqui sobre a gente? Porque quando nós falamos de avivamento, e se você já participou de algum mover, de algum avivamento ou de algum sinal de avivamento, você vai lembrar que é uma glória. Avivamento, quando eu estava lendo alguns históricos de avivamentos gigantescos ao redor do mundo, a descrição era assim, ó, grandes e poderosas visitações de Deus. Sabe quando Deus vem num lugar e, meu irmão, muda tudo? Só que quando eu vi isso, eu pensei para mim, eu não quero que Deus visite a nossa igreja, eu quero que Ele more aqui. Isso aqui é a casa dele. Se é a casa dele, por que Ele vem visitar?
Então a minha pergunta é: não quero viver um avivamento, eu quero ser um local onde Deus faz o seu habitat, onde Deus faz a sua morada, onde Ele vem e se estabelece em nosso meio. Só que Deus me fez pensar que Ele só habita, Deus, escreva isso e lembre disso, Deus só habita em lugares que Ele projeta e idealiza. Porque se a casa é dele, é Ele que faz. Às vezes até o homem constrói. E deixa eu dar o olhar do Antigo Testamento nisso. O projeto do tabernáculo foi a primeira construção ao qual Deus falou: eu vou deixar vocês participarem comigo. Vocês vão construir a minha casa. Vocês vão construir um habitat. Mas sou eu que dou o projeto. O plano é meu. A planta é minha. Vocês vão apenas construir. Então ele chama Moisés, ele sobe no monte, ele fala: está aqui o projeto. Está aqui a planta baixa. Está aqui o material. Está aqui os animais. Está aqui o tipo de pele. Está aqui o tamanho. Está aqui as dimensões. Está aqui as especificações. Está aqui o 3D. Está aqui, ó. Eu quero este projeto. Porque eu quero habitar entre meu povo. O tabernáculo é uma história de amor, de um Deus que ama o seu povo, que falou: eu não quero ficar longe, eu quero estar pertinho do meu povo. Então eu vou construir através do meu povo uma casa da qual vai ser o meu projeto, as minhas dimensões, os meus parâmetros. E a Bíblia diz assim, que eles construíram conforme Deus pediu. E a Bíblia depois adiciona: e a glória de Deus se manifestou no tabernáculo. Porque Deus queria só estar perto de você. Só que a glória dele é tão grande que se chegasse perto do seu pecado você morreria, você seria fulminado. Então ele falou assim: eu vou criar um cubículo chamado Santo dos Santos, e o meu poder vai estar em sua plenitude naquele local. Só que atrás da cortina vocês podem entrar. Eu vou chegar o mais próximo da cortina que eu puder, e vocês se aproximam mais perto da cortina que vocês puderem, porque essa cortina é um filtro para que a minha santidade e a minha glória não os mate por causa dos seus pecados. Aí depois vem Jesus e derrama uma cortina de sangue e rasga o véu. Então toda vez que Deus se aproxima da gente, Ele vê uma cortina de sangue sobre a sua vida. É por isso que a glória de Deus não consome a gente, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas tudo que Ele quer é criar um habitat, um local onde Ele dá as regras, Ele que dá a planta, Ele que projeta tudo. Então entenda isso. A glória encheu o tabernáculo. Por quê? Porque Deus deu o projeto. Deus disse qual é o padrão. O povo obedeceu o padrão. O resultado da obediência foi glória. Se você obedecer o padrão de Deus, você vai receber a glória de Deus. 3 pessoas deram glória a Deus. Se você entender qual é o padrão de Deus para a tua casa, para a tua vida, para os teus relacionamentos interpessoais, pessoais, se você seguir os padrões de Deus, Deus está garantindo a glória dele sobre a tua casa. Isso aqui é lindo, porque depois ele vem falar isso também da Arca da Aliança. Está aqui a arca, eu quero desse material, quero desse tipo de madeira, eu quero naquele local a madeira, eu quero que essa pessoa faça, eu quero com essas medidas, com essas dimensões. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando colocaram a arca, a tampa dela chama-se tampa do propiciatório, era um assento. Deus saiu do trono do céu e sentou no assento da arca, porque quando nós seguimos e somos obedientes aos parâmetros de Deus, Deus sai do céu e Ele senta no nosso meio, e Ele habita no nosso meio, e Ele se faz presente no nosso meio. Depois ele vai para o templo. Aí Davi, que é o rei, fala: eu vou construir o templo. Deus fala: vai não, tu é um homem de guerra, tu tem sangue na tua mão, mas eu vou deixar tu levantar a oferta, tu vai financiar o templo. Mas quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Mas está aqui, o projeto é meu. Eu sou o arquiteto, eu sou o engenheiro, vocês são apenas os meus operários, vocês são apenas os meus pedreiros. Construam conforme esse parâmetro. E eles fizeram, a Bíblia diz, e construíram o templo de Deus conforme o parâmetro de Deus. O que aconteceu? A glória de Deus encheu o templo, mas encheu de forma tal que a Bíblia relata e fala que quando o sacerdote entrava, a glória era tão grande que ele nem conseguia andar, que ele nem conseguia entrar, que ele nem conseguia pesar para pregar e para ministrar. Tamanha a glória de Deus. O que eu vim pregar para você essa noite é que se você seguir o padrão e o parâmetro de Deus, Deus garante para você o poder e a glória dele. Se a tua casa for de acordo com o parâmetro de Deus, a tua casa terá a glória de Deus. Se a tua empresa for conforme o parâmetro de Deus, Deus está falando: eu vou derramar a minha glória sobre você. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Mas aí,
Quando a gente chega no Novo Testamento tem uma mudança, porque o véu rasga. Aí Deus fala assim, ó, eu não vou mais habitar em templos, em locais construídos por mão humana. Agora vocês são a habitação santa. Vocês são olha que bonita a poesia, pedras vivas. Porque eu não entro mais em local inanimado, onde só tem pedra e tijolo. Agora eu quero pedra viva. O que é pedra viva? É cada um de vocês. Você é uma pedra viva. E quando a gente se junta, não é mais um ajuntamento de tijolo e cimento, é um ajuntamento de pessoas. Este é um ambiente onde Deus se faz presente. Mas entenda, tem que ser segundo o padrão de Deus. Não é só se juntar. Não é de qualquer jeito. Tem uma dimensão correta, tem um tamanho correto, tem um jeito correto, tem uma altura correta. Então quando nós nos juntamos como igreja, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser de acordo com o padrão de Deus. Pastor, como é que a gente sabe qual é o padrão de Deus? Vem todas as terças e domingo, porque a gente prega o padrão de Deus para a sua casa e para a sua vida. Quando Deus nos coloca aqui, nós somos como se fossem mestres de obra. Eu, os pastores que pregam aqui, a gente pega uma pedra, fica aqui, por quê? Porque Deus disse que você tem que ficar aqui. Vem essa aqui a pedra, fica ali essa pedra. E quando Deus vê cada pedra no seu devido lugar, conforme o padrão dele, Deus fala, eu vou mostrar a minha glória naquele local. Eu vou me assentar no meio daquele povo. Eu vou morar com aquelas pessoas. Então, o que eu estou falando é, eu não quero que aquilo que Deus está fazendo no nosso meio se torne apenas uma visitação. Eu quero que Deus nos dê sabedoria e entendimento para a gente arrumar a casa e as pessoas, as pedras vivas, para que Ele fale assim, está no meu padrão. E a minha glória vai ser tão pesada que o pastor André vai ter culto que ele nem vai conseguir pregar. Ele nem vai conseguir subir esse púlpito, porque a minha glória vai ser tamanha. Porque quando a gente obedece o padrão de Deus, Deus derrama a glória dele entre nós. Aleluia, aleluia. Por isso, líderes, até irmãos, não fiquem com raiva da gente, dos líderes e dos pastores, quando a gente te tira daqui, quando a gente puxa a orelha. Sabe o que é isso? É Deus usando a gente para... Eu sou um arrumador de pedras. Não é aqui não. Deus, é ali. Não, mas não, fica ali. Vai por mim. Existe um projeto de Deus que Ele dá para o líder. Existe um projeto de Deus que Ele dá para o sacerdote, que Ele dá para a pessoa que está à frente. Vem para cá, fica um pouquinho aqui, canta desse jeito. Vamos fazer assim, por quê? Porque Deus está usando os pastores e esse púlpito para começar a arrumar as pedras. Porque Deus não vai visitar a gente, Deus vai morar aqui nesse local. Você está entendendo? Isso aqui não é casa de visita. Isso aqui não é Airbnb para Deus. Isso aqui é uma casa para Deus. Eu não vou colocar uma tenda, eu não vou pendurar uma rede. Eu vou construir uma casa verdadeira de pedras vivas, para que Deus desça e Ele coloque, está aqui o meu CEP, está aqui meu endereço. Meu endereço é Conselheiros Rodrigues Alves 417, centro de São José dos Campos. Esse é o endereço onde eu vou habitar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Porque Deus só vai morar onde Ele projeta. Se Ele visita a sua casa, quer dizer que Ele não mora lá, Ele é só um visitante. Agora, se Ele permanece, a casa é dele. Eu não quero... A gente não está construindo aqui um hotel para Deus. Isso aqui é a casa de Deus. É um ajuntamento de pedras vivas. É uma assembleia. A assembleia é ajuntamento. Deus está reunindo a assembleia. E Ele está falando agora, coordena. Fica uma pedra aqui, outra pedra ali. Isso me fez pensar que em grandes avivamentos do mundo, onde Deus fez uma visitação muito forte e depois foi embora, quer dizer que não era casa. Se uma igreja, ela recebe e experimenta uma visitação, um poder, uma glória muito forte, mas um mês depois não tem mais nada, quer dizer que a igreja ainda não está seguindo o padrão do projeto de Deus. Porque Deus fala, é dessa altura. Não está ainda. Eu vou dar um pouquinho da minha glória, mas a glória de Deus tem níveis. E eu não quero só um pouquinho do nível da glória de Deus, eu quero toda a glória de Deus para essa igreja. Quem quer toda a glória de Deus? Eu estou falando, é que nem o Espírito Santo. Eu não quero só o selo do Espírito Santo, só a garantia. Eu quero a plenitude do Espírito Santo. Eu não quero só uma colherzinha de chá do poder e da glória que Deus tem para a gente, não. Eu estou pedindo sabedoria de Deus para a gente arrumar a casa, para Deus olhar, rapaz, está... Olha, quando na eternidade eu criei o projeto da Igreja Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, era assim, deixa eu ver, está igualzinho. Se preparem para o poder e a glória de Deus que vai acontecer nesse lugar. Então sabe o que eu aprendi? Qual é uma maneira da gente fazer a permanência de Deus nisso que a gente está vivendo? A gente tem que ser obediente ao padrão de Deus. Sua família, a sua vida, seus relacionamentos, tem que seguir a regra e o padrão que Deus tem para esse
lugar, para que ele se faça morada aqui entre nós. A Bíblia cita 2 tipos de templo. 1 Coríntios capítulo 1, ele fala, eu pessoalmente, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas 1 Coríntios capítulo 13, ele fala do ajuntamento. Coletivamente nós somos o habitar, um local onde Deus habita e mora entre nós. Então você imagina a gente começar a ser mais obediente à palavra de Deus e à voz de Deus? E Deus falando, não vou só visitar o culto de domingo à noite não. Eu não vou me derramar só na Santa Ceia não. Eu vou morar quando vocês se juntarem. Vocês imaginam o que ia acontecer aqui nesse ambiente? Um ambiente que é impossível alguém sair doente. É impossível alguém sair triste. É impossível alguém sair com depressão. É impossível alguém sair cabisbaixo. Por quê? Porque onde existe a glória de Deus dizima e acaba com o pecado, e acaba com a tristeza, e acaba com a doença, ele acaba com tudo. Quando a glória é forte, ela permanece, ela mora, não tem como você entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. Você vai sair daqui completamente transformado. Mas para isso, igreja, Deus está falando, organizem-se. Eu tenho um padrão e um parâmetro que não é a sociedade, não é a cultura que dita, é a minha palavra. Pastor, qual é a planta da igreja? É só você começar pelos evangelhos. Pega as cartas de Paulo e você vai ver tudo aquilo que Deus falou que a igreja tem que ser, que a sua família tem que ser, que os seus relacionamentos têm que ser, que a sua casa precisa ser. Para quê? Para que a gente possa experimentar a glória de Deus. Quantos querem experimentar a glória de Deus? Aleluias. Esse é o parâmetro de Deus. Então ele está falando, eu vou subir, porque eu serei glorificado. Mas aí ele fala, vou dar mais um exemplo para vocês, de como é ser glorificado. O que você precisa fazer para você receber a glória de Deus. Aí no último momento com os seus discípulos, o que ele faz? Ele pega uma toalha, pega um balde, e ele vai lavar pé de discípulo. Olha que interessante. O que ele está falando é, se você quer ser exaltado, você não vai subir. Quer ser exaltado? Você vai ter que descer. Se ajoelhar, se humilhar e servir os próximos. É por isso que o texto falou, aquele que ama a sua vida, que está confortável com a sua vida, vai ter que morrer. O que Jesus está falando aqui é, valorize mais os outros do que a você mesmo e sirva aos outros, que vocês vão entender a glória que eu tenho para quem serve. Porque a minha glória é para aquele que olha para o próximo e ajuda o próximo no que ele precisa. É aquele que se ajoelha e lava o pé do próximo. É aquele que vê a sujeira e vai lá e dá um auxílio. Ele está falando, eu vou voltar para o Pai, mas eu quero que vocês aprendam isso. Só que isso é difícil. No Evangelho de Marcos e Lucas, fala que todos os discípulos de Jesus, em certo momento, eles estavam contendendo, brigando, discutindo, debatendo qual deles era maior. Porque ninguém quer se humilhar e lavar o pé de ninguém. Todo mundo quer ser maior, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser o cabeça, todo mundo quer estar na capa da revista, todo mundo quer solar, todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer estar no púlpito. Então eles estavam brigando. Quem é que vai ser o maior? Mas Jesus, no último momento, ele deixa esse ensinamento. O maior é aquele que se ajoelha e serve a pessoa do lado. Tanto que a mãe de 2 discípulos chegam até Jesus e fala, Jesus, e ela até pega algumas dicas, né? Ela se ajoelha, ela se humilha, fala, Jesus, estou aqui me humilhando para fazer um simples pedido, Jesus. Coloca o meu filhinho do teu lado direito e o meu outro filhinho do teu lado esquerdo, quando tu estiver lá na glória. Eu sei que tu tem um trono bonito, bota um trono, não precisa ser igual ao teu não, mas metade do seu tamanho, bota um para um e coloca um para outro. Aí parece que nesse texto eu vejo Jesus falando para ela, querida, você não entendeu que para ser exaltado dessa maneira, não é subindo ao céu e sentando no trono. Você não é exaltado quando você está do lado esquerdo, nem do lado direito, você é exaltado quando você está embaixo. É quando você se ajoelha. O teu lugar para ser exaltado é o chão. É quando você se diminui, é quando você entende a dor do próximo, é quando você entende a necessidade da cidade de São José dos Campos e você começa a servir essa cidade. Então, para ser glorificado, como eu sou e eu fui glorificado, vocês precisam amar os outros mais do que a vocês mesmos.
Eu sei que o mandamento, ame ao próximo como a si mesmo, mas o que Jesus está falando é, coloca a tua vida e os teus interesses um pouquinho de lado e começa a ver a dor e o interesse das outras pessoas, porque ao atingir e ao servir essas pessoas, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou te levantar. Aí Jesus faz isso, ele se ajoelha sendo o maior de todos e vai lavar o pé fedorento de um monte de homem. Pé fedorento, porque naquele tempo não tinha asfalto não. Não tinha pavimentação que a gente tem aqui não. Aqui nas casas hoje a gente coloca tapete. Por quê? Porque tem um pouco de poeira embaixo do tênis e do sapato. Naquele tempo só existia poeira. Não tinha Air Jordan, não tinha esse sapato bonito, caro que você compra aí da Christian Louboutin, da Gucci, da Hermès. Ninguém recebeu, né? Vou repetir. Esse sapato que teu marido vai te dar da Gucci, da Hermès, da Christian Louboutin, cadê? 10 mulheres receberam. 10 homens estão falidos hoje aqui nessa igreja. Não tinha esse sapato bonito não. É tanto que existe, se você for ler a Bíblia, existia esse costume. Todas as casas tinham um balde com água e tinha uma toalha. Por quê? Porque as pessoas vinham na jornada e acumulavam no pé sujeira, poeira, lama. Então quando eles entravam na casa, a primeira coisa que eles faziam para não sujar o ambiente da casa era limpar o pé que eles acumularam da sujeira da jornada. Por que Jesus lava os pés? É porque Jesus está falando... Em resumo assim, desce aqui, porque eu vou limpar as sujeiras que foram acumuladas na jornada da sua vida. Aleluia. Deixa eu te servir, porque enquanto eu limpo aqui embaixo, talvez você não saiba, mas aí no seu coração eu vou mudar também, porque enquanto eu toco o seu pé, eu vou transformando o seu coração também. O que Jesus fala às vezes para a igreja é, sirvam a cidade. Entendam qual é a postura da qual a pessoa recebe a glória de Deus. A postura de uma igreja que é glorificada não é uma igreja que cresce muito e se distancia da sociedade. É o contrário, é uma igreja que se ajoelha, que se humilha e serve a comunidade da qual ela está inserida. Jesus desce e fala, eu vou limpar cada uma da poeira, cada uma das partículas de sujeira e de lama que você acumulou na jornada da sua vida, porque o ambiente de glória que eu tenho, você não pode entrar com o pé sujo, porque o ambiente onde eu vou te inserir, a glória que eu vou colocar na sua vida, você não conseguirá com os seus pés sujos. Essa é a postura da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que está aberta a todas as pessoas que têm os pés sujos. Entra aqui. Não lava o pé não, porque lá fora não tem água que pode lavar esse pé. É só aqui dentro. A nossa alegria é poder te servir, se ajoelhar e falar, deixa eu limpar as sujeiras acumuladas no teu pé durante a jornada da tua vida. Talvez tenha rancor, talvez tenha pecados, talvez tenha falta de perdão, talvez tenha algumas coisas que você não consegue se desvencilhar. O que o Senhor Jesus e o Espírito dele está falando aqui é, igreja, sirvam a comunidade, sirvam a cidade, sirvam as pessoas que têm um pé sujo, porque enquanto você trabalha no pé, eu trabalho no coração. É por isso que Pedro, ele vai até Jesus e fala, Senhor, já que é assim, molhe meu pé e minha mão, me dá um banho inteiro. Ele fala, não precisa do banho inteiro não, só lavando o pé. Só no ato único de lavar o pé, eu já estou transformando o teu coração. Eu estou mudando os teus pensamentos. Você está entendendo? Por isso que é tão importante o trabalho missionário que a gente faz. Sábado, ontem, o pessoal estava lá na região do Galo Branco. A gente estava orando e servindo toda a comunidade. Porque talvez tinha uma pessoa que só no fato da gente dar um abraço nela, a vida inteira dela foi transformada. Então não queiramos mudar a cabeça das pessoas pegando a Bíblia e falando de teologia. Ajoelha, limpa o pé dela, que o Espírito Santo faz o resto. Basta apenas o pé. Mexe com o pé, rapaz. Você já fez massagem no pé? É uma glória. Quando a gente teve o trabalho aqui social, eu fui lá e fizeram massagem no meu pé. Meu Deus do céu. Eu fui para o céu. Você já percebeu que às vezes ela mexe no teu pé e dói na tua orelha? Tu estava com cãibra no cílio, ela mexe no pé e já alivia. Porque parece que o pé está conectado com o corpo inteiro, não está? Tem gente podólogo, tem gente que trabalha e faz massagem, reflexologia, nem sei o nome dessas coisas todas, que quando ela toca no pé, ela fala assim, você tem pedra no rim. Tem gente que pela massagem no pé, sabe o que a pessoa está passando, porque o pé fala muita coisa. Você está entendendo? Quando você lava o pé das pessoas, o Espírito Santo vai alcançando todos os problemas que ela tem e vai cuidando do ser e do coração dessa pessoa. Quando a igreja se coloca numa postura de serva, ela está preparada para que a glória de Deus não vá embora, mas permaneça. Aleluia. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui, gente?
Aleluia. Então o que Jesus preparou hoje para a gente? Ele preparou um lava-pés. Talvez entrou gente aqui essa noite com o pé sujo, com o pé dolorido, com o pé empoeirado. Empoeirado de quê? Da caminhada, da jornada da vida. Porque conforme a gente vai andando, a gente vai acumulando coisas na vida. E se a gente não lava o pé, a gente começa a poluir e contaminar os novos ambientes que Deus está colocando a gente. E a gente não consegue desfrutar de todo o poder, porque a gente entra num ambiente puro, num ambiente novo, e a gente começa a sujar, porque os nossos pés estão sujos. O que Jesus está falando é, hoje é a noite que eu vou lavar pé. Hoje é a noite que eu vou apagar traumas do passado. Hoje é a noite que eu vou apagar coisas que você nunca conseguiu. Deixa que eu faça o trabalho. Deixa que eu tiro as sujeiras. Deixa que eu tiro os pecados. Deixa que eu trato dos seus traumas. Deixa que eu limpe tudo. Que o resto é comigo. O resto é comigo. Essa água, ela não existe para lavar só o teu exterior, não. É pelo contrário, ela começa lavando o teu interior. Porque se fosse só lavar o exterior, é religiosidade. É você mudar uma capa, é botar um terno. Hoje eu vou vestido de assembleiano. Vem do jeito que você é e deixa que essa água te mudar por dentro. Automaticamente você vai ser transformado por fora. Não precisa enganar Deus, não. Ele quer lavar o teu pé essa noite. Ele quer te limpar dos seus pecados essa noite. Ele quer te limpar daquilo que te traumatizou, daquilo que te empacou, daquilo que te travou lá atrás. Ele quer limpar as tuas emoções. Ele quer limpar o teu espírito. Ele quer limpar o teu corpo, a tua alma, a tua boca, o teu ouvido. Ele quer limpar os relacionamentos. Deixa Jesus limpar os teus pés. Porque Ele quer te inserir numa nova e grandiosa glória. É tudo o que Jesus quer. Enquanto Jesus está tocando aqui embaixo, o Espírito Santo está limpando tudo em cima. A postura de uma igreja cheia da glória de Deus é uma igreja que serve. É uma igreja que pega bacia e toalha. E não é fácil isso. É difícil às vezes. Mas Jesus, Ele ensina a Ele é crucificado. Porque esse momento que Ele lavou os pés foi o último momento que Jesus teve coletivamente com os seus discípulos. Então Ele falou, eu vou deixar a marca da minha igreja. Eu vou deixar o espírito da minha igreja. Se perguntarem, a igreja de Jesus na terra, ela tem que ser conhecida pelo quê? Jesus poderia ter multiplicado a comida. Jesus poderia ter ressuscitado mortos. Jesus poderia ter feito chover milagres e prodígios. Aí Ele falou assim, a última marca para vocês não esquecerem de como a minha igreja deve ser na terra, é assim, Aí Jesus pega uma bacia e uma toalha. E Ele vai limpar o pé das pessoas. A postura de uma igreja que quer ser glorificada é uma igreja que lava os pés, que se importa com o pecado, com a sujeira dos outros, que não aponta o dedo para julgar, mas se ajoelha para limpar, que fala, vem, que a água do Espírito Santo vai tratar a tua vida, vai tratar as tuas feridas, vai tratar a sequidão que existe na tua vida. Aí Jesus morre, ressuscita e sobe. Ele não está mais com os discípulos. Aí quando Pedro fala assim, me banha, joga, ele fala, não precisa não, só no pé. Pedro, talvez tu não entenda agora, tu não está entendendo o que eu estou fazendo, mas daqui a pouco tu vai entender. Foi lindo isso que Jesus falou. Por quê? Porque a primeira oportunidade que Pedro teve, sem Jesus, a Bíblia fala que ele está entrando em Jerusalém, indo para o templo, e ele passa pela Porta Formosa. E lá quando ele entra na Porta Formosa, ele vê um coxo. O que é um coxo? É um homem que os pés não funcionam. Aí Pedro se sensibiliza, o rapaz pede dinheiro de Pedro, aí Pedro fala assim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E a glória de Deus foi revelada ali. Você entende o que é glória? É peso. É quando eu abro a minha boca e o peso do céu vem dando suporte à minha palavra. E o peso do céu faz se executar aquilo que sai da minha boca. Por quê? Porque Pedro entendeu. Não adianta apenas profetizar. A gente está falando muito sobre profetiza, mas muita gente fala, pastor, eu estou profetizando, eu estou falando a palavra, eu estou lendo os salmos e nada acontece na minha vida. Eu estou falando algo errado? Não. Talvez as suas palavras sejam as palavras certas, mas a sua postura é a postura errada.
Não adianta eu estar numa postura de soberba e querer mencionar a palavra de Deus na vida de alguém. A glória e o peso do céu não dão suporte na minha palavra. Mas quando eu falo a palavra de Deus e eu estou numa postura de servo, numa postura de lavar os pés, Deus está falando, a minha glória vai ser manifestada na sua vida. Então, pela primeira vez, Pedro fala algo e o resultado do que ele fala é o mesmo resultado que Jesus tinha quando ele falava. Aleluia. Alguém pode tocar? Que eu já vou terminar aqui, vou fazer uma oração para a gente entrar na Santa Ceia. Igreja de Jesus, nós temos que começar a entrar nos padrões da palavra de Deus e começar a mudar a postura de como nós olhamos as pessoas. Porque quando Pedro fala, o homem era coxo, ele fala para o problema daquele rapaz. Você entende isso? Quando eu uso a autoridade, o poder e a glória que Deus colocou sobre a minha vida como um pastor e anjo da igreja, para o meu benefício não existe glória. Por quê? Porque se a minha vida está muito confortável e tudo que eu falo é para benefício próprio, Deus não tem obrigação de cumprir. Deus não tem obrigação de nada, mas o que Deus está falando é, se você usar a sua autoridade, o que eu te dei para servir o próximo, toda vez que tu abrir a boca, eu vou suportar aquilo que você disse. Pedro não estava falando para ele ganhar dinheiro, para ele ser curado, para ele ser famoso. Pedro estava falando porque ele viu a dor e a necessidade de alguém. Está na hora da gente servir a nossa comunidade. A comunidade já está cansada de ver a igreja tirar. Está no momento da gente entregar e dar alguma coisa. Porque quando nós nos colocamos na postura de servos, tudo aquilo que a gente fala, Deus faz acontecer. Não adianta eu pegar o celular e filma aqui, faz uma live, porque eu vou orar por essa mulher. Se ela levantar e andar, vai bombar na internet. Você está usando a autoridade que Deus te deu para ganhar seguidor ou para você ajudar o próximo? Vocês estão entendendo a profundidade do que a gente está falando? Não somos uma igreja que fazemos coisas para querer aparecer para os outros. A gente não quer benefício próprio. A gente quer que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. Você pode ficar de pé? Aleluia. Use o que Deus te deu para servir o próximo. Use o que Deus te deu para acabar com a dor de quem está do seu lado. Use o que Deus te deu para lavar os pés de alguém. Use o que Deus te deu para socorrer alguém. Para você se colocar na postura de quem quer ser glorificado. Sabe que esse momento de festa é um momento muito corrido. Na minha vida pessoal, família, é um momento muito propício para debate, para discussão com a Nayane. Por quê? Porque a gente não dorme direito, é muita coisa que está acontecendo, é filho para cá, filho para lá, fica doente, e vem e viaja, e vem para cá e vem para lá. Não tem sido um mês muito simples e fácil. E a gente estava voltando hoje de manhã do Rio de Janeiro, que a gente ficou lá e correu para cá para pegar os 2 cultos. Aí teve um momento que a Nayane estava dirigindo e ela quase bateu 5 vezes o carro. Deus deu livramento hoje. Mas teve um momento que eu estava refletindo em alguns últimos acontecimentos da minha vida, da minha casa. E eu comecei a ver algumas raízes de raiva, de rancor, de dureza, de falta de perdão. E eu orei assim para o Senhor: Senhor, eu preciso que Tu lave os meus pés, porque a jornada desse mês foi tão difícil. E os meus pés acumularam tanta sujeira, tanta coisa complexa, Senhor. E às vezes, se eu estou com o pé sujo, Tu não consegue me botar em novos ambientes, porque eu vou poluir, eu vou contaminar o que Tu quer fazer na minha vida. Eu não posso entrar naquilo que Tu tem para a gente, para uma nova glória, com os meus pés sujos. Lava os meus pés. Lava os meus pés. Então você entende que Jesus lava os pés dos discípulos, de crente, de gente salva. Então, quem não é salvo precisa ser lavado interiormente. Mas quem já é salvo precisa todo dia falar: Jesus, lava os meus pés, porque eu discuti com aquela pessoa, porque eu falei besteira para aquela pessoa,
porque eu destratei aquela pessoa, e eu não posso andar com os pés sujos assim, eu não posso entrar no que tu tem de novo para a minha vida, enquanto os meus pés estiverem empoeirados. Jesus, lava os meus pés. Feche o seu olho comigo. Existe alguém entre nós que nunca teve os seus pés limpos? A jornada está cansada, não está? Teu pé está calejado, dá vontade de parar e sentar de tanta dor, tanta sujeira. Você olha e você parece que não consegue aguentar mais. O Espírito Santo do Senhor está aqui falando: eu estou com um balde e com uma toalha. Vem aqui na frente que hoje eu vou lavar os teus pés. Mas eu vou lavar primeiro a tua vida, eu vou começar pelo teu interior. Eu vou transformar coisas dentro de você, e depois de eu transbordar dentro de você, eu vou mudar o que está externamente. Mas se você está muito cansado, o Espírito Santo de Deus está falando: hoje é a noite de lavar os pés. Hoje é a noite de limpar coisas da jornada do seu passado que te prendem, que te param, que te paralisam, que te estacionam. Hoje é a noite. E o que eu estou falando é um convite para você aceitar a Jesus, para Ele lavar os teus pés, para você descobrir a nova fase que Ele tem para você. Entre nós, preste atenção para mim, eu sei que o pessoal está subindo e faz barulho, mas preste atenção. Existe alguém que está entre nós, que quer entregar a sua vida para Jesus, para que hoje Jesus te sirva lavando o teu interior e o teu exterior? Se tem hoje alguém que quer tomar a decisão de aceitar a Jesus, eu vou pedir que você saia do seu lugar e você venha aqui para frente, porque existe um balde, água e toalha te esperando. O Senhor Jesus quer lavar os teus pés. Nós já vamos entrar na Santa Ceia, mas tem alguém entre nós que quer tomar essa decisão hoje? Tem alguém entre nós que quer romper com a multidão hoje? Ah, eu estou com vergonha. Vergonha não é aceitar Jesus, não. Vergonha é viver a vida inteira sem ter Ele. Vergonha é ficar andando no seu dia a dia com os pés sujos. Vergonha é entrando em novos ambientes que Deus quer te inserir, novas amizades, novos ciclos, e o seu pé está sujo e você está com vergonha. Deus está falando: vem aqui que eu vou lavar os teus pés. Você não vai ter mais vergonha de frequentar esse local, de falar com essas pessoas. Eu quero cuidar da sua vida. Tem alguém nessa noite que precisa ter os pés limpos? Se tem alguém, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Pode chegar aqui, jovem, pode chegar aqui. A primeira pessoa já veio aqui. Tem uma segunda pessoa. Tem alguém mais? Tem alguém mais? Tem alguém mais? Você lembra? Jesus te fez pescadores de homens. Se você convidou alguém, se você é próximo de alguém que não tomou essa decisão, fala assim, ó: quer aceitar Jesus? Eu vou andar contigo. Puxa ele pelo braço e traz aqui. Pesque essa pessoa. Traga diante de Deus essa pessoa, que hoje o Senhor Jesus vai limpar, vai lavar os pés dessa pessoa. Tem alguém que quer aceitar Jesus a mais? Segundo convite. Tem alguém que teve os pés limpos lá atrás, mas a caminhada e a jornada da vida foi muito dura, foi muito massacrante. Aí o seu pé está sujo de novo e faz tempo que você não limpa. Você se distanciou, você se afastou dos caminhos do Senhor, e o Senhor está falando: hoje eu vou limpar os seus pés novamente. Hoje eu vou te dar um novo destino. Hoje eu tenho um novo projeto. Hoje eu vou fazer você viver o meu projeto. A segunda, a terceira pessoa estão chegando aqui. A segunda. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Eu estava afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo que eu não pisava na casa dele. Você pisou hoje, e hoje tem balde, hoje tem água, e hoje tem toalha para a sua vida. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, venha aqui para frente que eu já vou orar. Eu já vou orar. Mas eu não posso sair daqui sem os pés, sem você sair de pés limpos. Enquanto isso, você que já teve os pés limpos, ore para Deus lavar novamente. Porque não é fácil a caminhada da vida, não. E a gente começa a acumular coisas na vida que a gente precisa ser limpo. Tem mais alguém? Eu já vou fazer essa oração. Só lembrando que durante a Santa Ceia, nós teremos ainda essa oportunidade. A qualquer momento, enquanto estivermos servindo a ceia e cantando, você pode vir na frente. Mas, meu amor, sobe aqui que a gente vai fazer a ceia juntos. Mas deixa eu orar por essas pessoas. Deus poderoso, eu te entrego esse rapaz, essa moça que estão aqui. Eu não sei o que está acumulado nos pés. Eu não sei o que aflige, o que cansa, o que exaure cada um deles, o que está calejando eles. Mas se eles vieram aqui, é porque eles precisam, Senhor, que Tu purifique, que Tu limpe, que Tu lave, Senhor. Não apenas os pés, mas toda a alma.
Começa a tocar no pé deles, começa a dar renovo para cada um deles, começa a te manifestar para cada um deles, batiza com o Espírito Santo, derrama uma porção maravilhosa, que eles possam dar de glória em glória, que eles possam viver novas experiências contigo, que tu possa se revelar cada vez mais na vida deles, Senhor. Cuida, guarda, abraça, Senhor, e glorifica os teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Toda a igreja diz: meus irmãos, a gente quer anotar o número de vocês, tá bom? Que nós queremos caminhar com vocês, a gente quer servir vocês, a gente quer lavar os pés de vocês. As palmas glorificam ao Senhor. Sobe aqui, sobe com o Romeu. Bem-vindo à Santa Ceia do Senhor. Um momento que marca o episódio onde Ele lavou não apenas os nossos pés, mas Ele lavou os nossos pecados com sangue, não foi com água. Isso aqui é maravilhoso. Então, quando Deus, com a sua glória, e a glória de Deus, você já sentiu a glória de Deus nesse local? Sabe por que nós não somos consumidos? Porque nós somos lavados e limpos por esse sangue. Então a gente consegue experimentar a glória de Deus, mesmo tendo as lutas do dia a dia. Porque o sangue de Jesus nos libertou, nos limpou e nos salvou. Eu quero que entre aqui todos os diáconos, que eu já vou orar pelos elementos. Eu acho que a palavra já ministrou bastante ao coração de todos vocês. E após esta oração, todos vocês receberão pão. Já distribuíram ou não? Não, né? Está todo mundo já posicionado? Tá bom. Nós vamos orar pelos elementos. E eu peço que você, após a oração, tome o seu assento, receba o seu elemento. E nós juntos vamos relembrar a morte do Senhor na cruz do Calvário. Um momento onde a semente teve que morrer para ela poder se multiplicar. O único Filho de Deus morreu para que todos nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Porque Ele negou a sua própria vida para servir ao próximo. Ele está no céu glorificado. Ele está ensinando: quer ser glorificado como eu fui? Entregue a sua vida para servir o próximo. Deus poderoso, nós te apresentamos o pão, simbolizando teu corpo, que foi pendurado, que foi rasgado, mutilado na cruz do Calvário, pelos meus pecados, no meu lugar. Tu foi o representante meu. Os meus pecados caíram sobre o teu corpo, para que a tua glória caísse sobre o meu. Meu corpo sujo foi pendurado na cruz contigo, para que o teu corpo glorioso fosse manifesto no meu. Então tu vestiu as minhas vestes, para que eu vestisse as tuas vestes. As tuas vestes foram cheias de sangue, para que as minhas vestes fossem glorificadas, alvas mais do que a neve. Eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz e pelo memorial que nós estamos fazendo esta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Tome o seu lugar e receba e segure para juntos participarmos do memorial da Santa Ceia.